também uma outra coisa que surgiu foi o seguinte. Quando eu estava na pós-graduação na Indiana University, eu percebi que as artes do espetáculo, ópera, balé, cinema, TV, teatro, estavam sendo estudadas, às vezes de forma fraccional, em toda a universidade. Por exemplo, no curso de engenharia, tinha pessoas estudando como fazer palcos em movimento, palcos elevados, com controle, subir, descer, ir lateralmente, etc. Na faculdade de Química, eles estavam estudando como ter gelatina, como produzir gelatina mais apropriada para a iluminação de negros no cinema ou na televisão. Porque até aquele momento, toda a iluminação era feita para atores e radialistas brancos. Então, tinha pesquisa feita para outras personalidades nas artes do espetáculo também. Então, eu perguntei do meu orientador de doutoramento se eu poderia fazer minha tese de doutoramento, fazer uma bibliografia computarizada. Naquela época só tinha computadores de grande porte, precisava de uma sala de equipamento para fazer o que um telefone celular sozinho faz hoje. Se eu poderia fazer um catálogo disso com indexação cruzada, geografia, historicidade, assunto, etc. Ele disse que não, faça uma coisa mais tradicional, depois se faz isso mais tarde. Foi exatamente o que aconteceu. Fiz a tese tradicional, uma biografia de um homem importante do teatro, mas na primeira oportunidade eu aprendi a usar computadores de grande porte, da época de cartões perfurados. Não sei se vocês da nova geração sabem, cartão IBM era chamado, e com buracos indicando onde estão os zeros e uns, que somava os algoritmos necessários para processar informação. Eu produzi um livro porque eu identifiquei, numa pesquisa de 2 anos, eu levantei 5.000 teses só de doutoramento nos Estados Unidos e Canadá, produzidos durante 100 anos, 5.000 teses sobre as artes do espetáculo. De novo, ópera, balé, teatro, cinema, televisão, etc. Então, quando eu vim para o Brasil, ninguém nas humanidades estava usando computador ainda. Eu vim em 70, 71, entrei na USP e participei de um ou dois congressos sobre computação científica. Eu e mais uma pessoa de área de história que usava computadores, éramos entre os únicos que eu lembro, humanistas, em um congresso de computação. E, para minha surpresa, um dia um amigo telefonou dizendo que tem uma boa notícia para você. Isso foi, eu acho que em 82. O Brasil acabou de comprar uma tecnologia da França chamada Minitel, que é uma combinação de computador, linhas telefônicas comuns, não dedicadas só à transmissão de dados, e televisão normal de casa. Quer dizer, nas casas das pessoas, nas empresas, nas escolas, seria possível ter televisão e uma caixa decodificador para receber e a linha telefônica comum entrando aqui. Isso nós chamávamos no Brasil de videotexto. Na Alemanha eles chamavam isso de Bildschirmtext, e nos Estados Unidos e Inglaterra, View Data, o precursor da internet. Eu fiquei violentamente interessado porque eu adorava computadores, fumada, rádio e televisão e assim em diante. Eu comecei a dar aulas na USP sobre televisão bidirecional.
bidirecional, em que o frequentador, o espectador, poderia interagir com o material que estava residindo no computador em algum lugar, espaço virtual. Já, isso foi em 82, 83. E, então, tinha pouco uso educacional, para dizer a verdade. Tinha pouca informação educacional, tanto nos outros países. A Escócia foi uma exceção. O governo da Escócia investiu muito em tecnologia educacional sofisticada para suas escolas públicas. Mas os Estados Unidos, usando videotexto, o View Data, o investimento e expansão não foi muito forte. Mas me preparou para o próximo passo. Quer dizer, eu dava aulas na USP sobre videotexto e eu era consultor, inclusive para empresas que queriam usar videotexto. De novo, não tanto para coisas educacionais, era coisas muito mais empresariais. Ou também eu criei um site no sistema de videotexto, por exemplo, 1001 razões para não ter sexo esta noite, em que as pessoas do público mandavam sugestões para nós e nós colocamos no ar. Por exemplo, alguém mandou-me dizendo não hoje à noite, João, porque o papagaio está olhando. E assim em diante. E todo dia tinha novas coisas adicionando e se poderia olhar a retrospectiva também.